sou Fátima Souza, CEO da FS Educa. Atualmente é a maior empresa de cursos e treinamentos na gestão de facilities aqui no Brasil. Já passamos por 2 processos de aceleração. Sou também conselheira da Abrafac, Associação Brasileira de Facilities. Fui uma das fundadoras também da Abrafac. E também sou atualmente presidente do Conselho do Grupo Mulheres de Facilities. Também fui idealizadora e fundadora desse grupo. Então, todos sejam muito bem-vindos. Aqui, como o Miguel falou, nós vamos fazer assim, um evento bem informal, bem tranquilo. As perguntas podem colocar no chat. E aí, Miguel, começa com a Márcia, já perguntando para a Márcia, é isso? Você vai se apresentar? Como é que nós vamos fazer? Então, eu vou só dizer que o meu nome é Miguel Agostinho, eu sou o diretor executivo da APFM e sou também diretor da Associação Europeia, da EuroFM, e, portanto, bem-vindos a todos ao vosso espaço de discussão do Facility Management e, portanto, vou pedir então à Fátima para passar a bola à Márcia. A Márcia, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você já tem aí pelo menos as 4 perguntas que a gente vai fazer também. Sim. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse e depois, então, falasse, já não vou ficar fazendo todas as perguntas, mas já falasse conforme a gente já te passou algum roteiro, né, sobre adaptação do serviço, situação atual, impacto financeiro e a mitigação, o papel dos contratos e a relação cliente-fornecedor, e depois como é que vai ser a volta, né, o pós-Covid. Mas primeiro se apresenta, por favor. Obrigada. Olá, bom dia a todos, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, a participação nesse webinar. Eu sou formada em Administração de Empresas, fui MBA pela GV em Gestão Empresarial, cofundadora do Grupo Mulheres de Facilities e trabalho atualmente na FMG, na Gestão de Empreendimento Corporativo. Falando da adaptação dos serviços para a situação atual, nós, Facilities, tivemos que atender novas demandas e isso está exigindo adaptação dos planos de contingência da operação nas diárias, para garantir a entrega dos serviços. No condomínio corporativo, nós tivemos que manter o empreendimento funcionando. Com base no baixo fluxo de pessoas, nós fizemos mudanças importantes na operação. Nós realizamos reuniões com os gerentes de contratos para identificar os colaboradores de risco, eles poderiam entrar em período de férias, e de comum acordo nós transferimos algumas pessoas de postos de trabalho com o compromisso ao final da pandemia, retornar com essas pessoas de volta para o nosso empreendimento. Após essa negociação, nós revisamos as escalas de trabalho das equipes e focamos nos serviços essenciais. A princípio, a sanitização das áreas comuns, segurança patrimonial, definição de um plano de manutenção firme para manter tudo funcionando, já com vistas ao retorno dos condôminos ao empreendimento. Nós tivemos que suspender as atividades do auditório, das salas de reuniões, e também fechamos as cafeterias e a boutique de carro. Essas foram as primeiras ações. Na questão financeira, nós tivemos um impacto direto na redução de receitas, e para mitigar essa ação, né, de redução de receitas frente à crise, nós trabalhamos na redução do consumo de energia, na suspensão da contratação da demanda firme do consumo de água. Nós trabalhamos na renegociação, tanto do quadro funcional das equipes, quanto o escopo de trabalho e SLA dos contratos, para poder, em maio, atender uma expectativa do nosso condômino, que é a redução da taxa condominial. Aí nós temos uma lição de casa, né? Entender como é que foram os pagamentos de abril, chegar aos números e valores dos descontos concedidos para, então, avaliar, conceder um percentual de desconto na taxa de condomínio. Bom, no meu entendimento, a relação do cliente, do prestador de serviço
frente aos contratos, ela vai ter uma mudança bastante importante e muito embasada na transparência, na compreensão, na sustentabilidade dos negócios, na reciprocidade, enfim, vai ser uma prática. Nós teremos as cláusulas contratuais, porém nós teremos toda uma forma diferente de enfrentar após-crise, toda essa condição de contratação do serviço. Então, nós devemos passar aí por uma mudança muito importante na forma de tratar essa relação. Mas, claro, que baseado muito no que nós já havíamos e vínhamos construindo ao longo dos anos com esses prestadores de serviços. Em relação ao impacto financeiro, também acho que é importante visar que esse prestador de serviços consiga continuar com seus negócios no futuro. Em relação ao retorno, né, dos nossos clientes, quando o condomínio voltar pós-pandemia, quando voltar à normalidade, a percepção é que nós teremos um investimento muito maior nas plataformas e na estrutura de trabalho home office. Teremos um foco muito grande no bem-estar das pessoas. Acho que vai ter uma visão muito forte voltada para o bem-estar das pessoas, para a segurança das pessoas. E imagino que as empresas também terão que ter mais foco no planejamento e na gestão de risco e nos planos de contingenciamento para que possam estar melhor preparadas no caso de haver uma nova pandemia ou algum fato relevante que faça com que as empresas tenham que se reestruturar muito rapidamente e dar respostas rápidas para poder efetivamente manter os seus negócios. Acho que, a princípio, seria essa... Ok. Muito bem, Márcia. Ótimo. E se toda a gente for como a Márcia, isto vai ser rapidíssimo, Márcia. Muito conciso. Foi um ótimo input. Perfeito. Parabéns, muito bom, Márcia. Obrigada. Muito obrigada. Contigo, né, Miguel? Tudo ótimo. Então a Fátima deu entrada à Márcia. Agora, como sou invejoso, vou dar eu entrada ao Fábio. Oi, Fábio, tudo bem com você? Estou a ver o Fábio. Vamos ver. Olá a todos, bom dia, boa tarde. Oi, Fábio. Oi, Fábio, então vou pedir para você se apresentar um pouco, primeiro. Tá ok? Estão me ouvindo? Tranquilos? Tudo ótimo, Fábio. Pode começar. Pode apresentar-se, pode começar a apresentar-se. Então, mais bom dia, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar participando com vocês aí. Fiquei muito feliz desse convite. É muito importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto, uma incógnita para todo mundo ainda. É uma coisa que ninguém conhece ainda direito o que está acontecendo, né? Então, agradeço aí a todos aí, os participantes, os convidados aí, quem está nos ouvindo. Eu sou Fábio Melo, sou diretor da Dr. Limp, é uma de limpeza, higiene, portaria e recepção. Sou gestor ambiental e gestor de recursos humanos. Posso dar sequência às perguntas? Sim. Força, Fábio. Sim. A adaptação dos serviços à situação atual. Começando com a adaptação do serviço. Quanto à adaptação aí dos serviços, nós estamos revendo todos os nossos cronogramas de trabalho junto aos clientes, porque a gente não vê outra forma de combater esse vírus agora, a não ser limpando e higienizando. Né? Então, nós estamos revendo todos os processos aí com os clientes para aumentar a periodicidade dessa limpeza e higienização. Não tem por onde fugir. Enquanto a gente não descobriu uma vacina ainda,
o modo que está sendo contaminado, com certeza, a contaminação, a gente não vê outra forma a não ser limpar e higienizar. Com muito mais frequência do que a gente já vem fazendo durante esses anos todos aí. Daqui para frente, as pessoas vão ter que pôr na cabeça, não só por causa do Covid, mas de outras vírus e bactérias que vão surgir aí futuramente. Então, temos que dar prioridade para a limpeza e higienização nos locais. Não adianta a gente limpar uma vez por semana, não adianta a gente limpar uma vez por quinzena, isso vai ter que ser uma frequência constante daqui para frente. Temos aí o HN1 ainda que não finalizou, tem vacinas aí para tentar controlar, mas outro vírus, bactérias que estão aí, e a gente precisa acabar com isso de vez, né? Quanto ao impacto financeiro, acho que a gente ainda não sentiu, não está sentindo ainda, vai ser grande, onde estava vendo um noticiário aí, só no Brasil mais de 600 mil microempresas fechando, né? Muitos funcionários aí, colaboradores aí, desempregados novamente. Então, acho que nós vamos sentir o impacto ainda daqui 2 meses ainda disso aí tudo. Para nós não está ajudando muito o pacote que o governo deu, porque nossa matéria-prima é mão de obra, né? Nós somos a matéria-prima nesse ramo. Então, não tem muito que a gente fazer das férias, dispensar, não é a coisa certa. Então, nós precisamos de um apoio mais aí do governo no nosso ramo de trabalho. Aí nós dependemos de pessoas, né? E não podemos sair aí dispensando todo mundo, não atendendo o cliente, ou o cliente encerrando o contrato de uma vez e a gente ficando com a mão de obra. Então, acho que daqui para frente é a parceria. Tem que ser a melhor parceria, né? Trabalhar de mão dadas, todo mundo, modo de dizer, a gente não pode dar mais a mão, né? Mas, modo de dizer, trabalhar de mão dadas aí junto com os clientes, com fornecedores. Estamos buscando aí fornecedores aí que não estão abusando dos preços, aproveitando da situação, como a gente também está negociando nossos contratos aí com nossos clientes também, para poder dar continuidade aí nos trabalhos aí, né? Que em relação com os contratos, que vai ser daqui para frente, vai ser dessa forma. Parceria. Eu não vejo outra forma de dar continuidade na prestação de serviço se não tiver parceria aí entre clientes e fornecedores, né? Do futuro do trabalho aí depois da pandemia, volta a bater na tecla, não vejo outra forma de trabalhar focando mais na limpeza e higienização. Isso vai ser uma constância, vai ser direto, não podemos mais parar de higienizar, tanto o lado corporativo como familiar, e dentro de casa também. Tudo vai ser adequado daqui para frente, é uma nova rotina, né? Vamos mudar muito o nosso jeito de trabalhar, as pessoas já estão vendo que tem outras formas de trabalhar, que existem outras formas de trabalhar, estamos pegando funcionários aí, colaboradores mais próximo possível do cliente, para evitar até estar pegando condução, estar em tumulto de pessoas. Então, a gente está revendo todo o nosso processo de trabalho aí, para melhorar aí com nossos clientes. Ok, Fábio. Muito obrigado. Ok. Eu que agradeço. Obrigado, Fábio. Então, Fátima, você agora pode chamar o Hugo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Já voltamos a você, Fábio, com as perguntas no final, não se preocupe. Não está aí, ainda não se vai embora. Estamos à disposição. Muito bem. Fátima, queres chamar o Hugo? Hugo Antunes, seja muito bem-vindo também. Muito obrigada pela tua participação. Então, como você já sabe as perguntas, antes de respondê-las, por gentileza, se apresente. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo de onde estão.
Meu nome é Hugo Antunes, sou engenheiro mecânico da área termodinâmica e fluidos. Trabalhei cerca de 8, 9 anos na área hospitalar, na zona de Lisboa, como gestor de manutenção, infraestruturas, remodelações, etc. Todas as tarefas inerentes à gestão de manutenção de um hospital. E há cerca de um ano tive o convite de me juntar à Siemens Real Estate, onde estou neste momento como Location Manager e Project Manager de uma das nossas instalações e como coordenador das restantes. Antes de mais, agradecer mais uma vez o convite à PFM, à Fátima e ao Miguel, como sempre, com excelentes iniciativas. Relativamente às perguntas propriamente ditas, e relativamente à primeira, nós fomos muito no sentido daquilo que a Márcia já referiu e provavelmente o resto irá referir. Foi importante entrarmos em contacto rapidamente com tudo o que era fornecedores e parceiros que nós temos de manutenção, de limpeza, de higiene e segurança no trabalho, de forma a conseguir obter uma disponibilidade dos mesmos para executar as tarefas que iríamos necessitar que fossem feitas. A segurança, nós temos nas Siemens, por exemplo, temos também uma cantina interna que serve entre 1.500 a 2.000 refeições por dia. O nosso parceiro nesse âmbito também esteve muito bem, foi muito proativo, houve aqui uma grande proximidade e uma grande tentativa de ainda mais reforçar aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelas várias empresas neste sentido. E assim conseguir combater esta situação da melhor forma. Obviamente o foco aqui, e em termos de operação propriamente dita, a Siemens tem em Portugal 3 sites, sendo que 2 serão office, escritórios, na sua grande maioria, e temos também uma fábrica de produção de quadros elétricos. A fábrica continua a laborar a 100%, com medidas obviamente mais restritas a vários níveis e com reforço daquilo que é a higienização, limpeza e mesmo o uso de EPIs com formação adequada para a utilização dos mesmos. Reduzimos obviamente os serviços mínimos nos restantes sites, exceto fábrica, ou seja, office em Lisboa e Porto, reduzimos para serviços mínimos. Nós já temos uma política grande de flex office e de teletrabalho, por isso na prática foi escalar esta solução que já utilizamos, diria cerca de 10 a 15% das vezes, para o resto da empresa e tentar manter as atividades possíveis em funcionamento. No nosso caso, conseguimos manter uma grande porcentagem da operação, o que foi bastante positivo. Aqui, obviamente, também reforçámos e fizemos uma avaliação daquilo que era o plano de manutenção a nível de infraestruturas, identificação de assets críticos, nesta situação e tendo em conta as limitações feitas à operação dentro do site, a nível de jardinagem, tudo o que são consumíveis, limpeza, etc. Tudo o que são situações de higienização e desinfecção foram imediatamente programadas, inclusivamente antes do governo em Portugal ter decretado estado de emergência. Cancelámos todas as obras dentro das instalações, de forma a conseguirmos evitar cruzamento de fluxos e alguma confusão generalizada que costuma acontecer neste tipo de situação. Fizemos também um plano de limpeza e desinfecção específico para este tipo de situação. Identificámos zonas dentro do escritório, dentro dos edifícios,
onde seria possível trabalhar, ou seja, criámos uma zona onde é possível quem tiver necessidade de ir efetivamente ao escritório, poder fazê-lo, obviamente mediante uma série de restrições e autorizações que são necessárias, mas conseguimos ainda assim manter a operação com algumas limitações, obviamente. Em termos de impactos financeiros, e em que medidas é que podem ser tomadas em conjunto. Eu aqui vou pegar um bocadinho também naquilo que disseram, aliás, os dois colegas antes de mim, que é preciso trabalhar em conjunto e ter em conta que os nossos parceiros não podem ser só nossos fornecedores quando nos convém. Esta situação está a ter um grande impacto em todas as empresas, especialmente nas PMEs, e como tal faz parte da nossa missão enquanto empresa. A Siemens tem valores muito, muito fortes neste âmbito, e a responsabilidade social é uma delas. Por isso estamos, obviamente, a trabalhar muito perto com os nossos parceiros e com os nossos colaboradores, de forma a tomar medidas que possam agradar a ambos. Aqui há alguns pontos. Nós estamos a contabilizar os impactos do vírus apenas a partir de abril. Foram decisões que foram tomadas. Por aquilo que temos estado a verificar, os valores que estamos a gastar em EPIs, em limpezas, desinfecções extra, etc., todas estas medidas relacionadas com o Covid-19 serão à partida suportadas pela redução dos consumos das utilities, pelo que aqui não prevemos um acréscimo financeiro. Ora, passando então à próxima. Eu aqui voltando a reforçar, nós no caso específico, nas Siemens ainda estamos, mas de outra forma, em processo de renegociação de vários contratos, e este tema do Covid-19, obviamente, de certa forma, veio ajudar as partes a aproximarem-se e a querer encontrar soluções em que possamos todos ganhar, ou pelo menos não perder tanto. O objetivo da Siemens é garantir a segurança de todos os seus colaboradores, de todos os seus parceiros, dentro das instalações, clientes, fora, etc. E para isso temos desenvolvido todas estas medidas, sempre com uma grande proximidade com os parceiros. Miguel, é da minha parte. Ok. Não reparei que já estavas também a responder à última do futuro. Aqui, peço desculpa. Desculpa, Miguel. Eu também estava esperando. Nós estamos podias estar a tentar fugir a esta e eu não quis insistir. Não, infelizmente não há como fugir a esta. Nós neste momento estamos a desenvolver vários cenários de abertura. As aberturas serão sempre progressivas. Estamos a fazer cenários de abertura com percentagens de pessoas ou seja, cada division da Siemens terá um contingente nas instalações no mês de maio, depois poderemos duplicar esse contingente em junho, dependendo também, obviamente, daquilo que for a evolução da situação a nível nacional. Também essas aberturas parciais e progressivas estão já a ser negociadas com os nossos parceiros, fornecedores, nomeadamente manutenção, limpeza, segurança, etc., no sentido de perceber como é que conseguimos ajustar, obviamente, custos e disponibilidades, e quais os meios que efetivamente necessitamos, tendo em conta as pessoas que vamos ter nos vários sites. Obviamente,
os nossos inquilinos, que são os Siemens, na sua maior parte, estão também com alguma pressão no sentido de perceber quais é que são as diminuições, os decréscimos a nível de rendas que vão pagar nestes meses agora com esta situação. Ok, Hugo. Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus inputs. Vamos então agora dar a palavra ao Rodrigo. Rodrigo Silveira. Okay. Rodrigo, bem-vindo. Olá, muito bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu sou Rodrigo Silveira, sou gestor de facilities da Kongsberg Maritime, é uma empresa aqui em Niterói. Ela é de origem norueguesa e eu estou nesse grupo já há 12 anos e trabalhando 20 anos na área de manutenção industrial. E há 4 anos eu atuo como gestor de facilities nessa empresa. Então, primeiramente quero agradecer à FS Educa, com a Fátima, ao Miguel, da Associação Portuguesa de Facility Management, e a todos que estão presentes por nos prestigiar. E assim, falando sobre o tema, que é o impacto do Covid nos contratos de facilities, enfatizando o que a Márcia, o Fábio e o Hugo já comentaram, eu acho que, em primeiro plano, a adaptação dos serviços à nossa situação atual, nós temos que trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso emocional no seguinte ponto, de controlar as nossas emoções, porque tanto o nosso cliente interno quanto o nosso fornecedor, o terceiro, aquele que está ali, a equipe de limpeza, o pessoal de portaria, o nosso cliente interno também, ele está com sentimentos à flor da pele. Então, eu acho que nesse período, as empresas precisam se estruturarem de uma forma que elas consigam, de fato, minimizar ao máximo o impacto dessa pressão toda que a sociedade em si está tendo. Então, como o Hugo comentou, nós temos como organizações maiores a responsabilidade social para os nossos fornecedores, que geralmente são empresas menores. Então, trabalhar nesse ponto de parceria com o fornecedor menor e, de fato, fazer com que ele se impacte também ao mínimo, como a gente, como organização, está fazendo. Então, eu acho que, assim, falando sobre a adaptação dos serviços a essa situação atual, acho que, complementando o que a Márcia, o Fábio e o Hugo comentaram, acho que a gente precisa trabalhar nessa questão de ser mais sensitivo à situação, não simplesmente falar assim, olha, nós estamos com a pandemia, nós estamos com um problema e vamos pegar e vamos cortar, vamos fazer redução de custos. Acho que não é nesse sentido que a gente precisa atuar. Então, indo já para a segunda pergunta, que é o impacto financeiro e sua mitigação, antes de fazer essa questão de, como a maioria das empresas está fazendo, infelizmente, fazer o movimento inverso, que é vamos reduzir mão de obra e para conseguir ter retorno financeiro, para conseguir ter reserva. Acho que antes de nós irmos por esse ponto de fazer corte de terceiros, de equipe de limpeza, equipe de portaria, de fato atuar nas despesas que são mais relevantes que não são tão relevantes, perdão, para a organização. Então, você investir na manutenção, simplesmente na manutenção de emergência, novas obras, novos projetos, congelar. Então, de fato, investir somente
no necessário para manter a operação da organização em funcionamento. E, assim, comentando o que os colegas já falaram, a gente precisa atuar. Infelizmente, o Fábio chegou a falar que nós trabalhamos com pessoas, e infelizmente é difícil a gente fazer redução de jornada, dar rodízio de férias, mas nesse ponto a gente precisa também pensar naquele que está ali na linha de frente. Então, de fato, quem ficar vai ficar um pouco mais sobrecarregado, mas esse rodízio eu vejo que tem a necessidade de acontecer, e assim, tomando todas as precauções necessárias. Então, redução de jornada, rodízio de férias, uso de layoff, então, não somente para as equipes de frente em si, ou de facilities, mas pegar e verificar o que a gente consegue fazer para minimizar esse impacto. Então, indo para a terceira pergunta, sobre o momento atual, sobre o papel dos contratos da relação cliente-prestador. Como o Fábio, a Márcia e o Hugo já comentaram, a questão do tanto o cliente, que somos nós, quanto o fornecedor, eles estão sendo impactados. Então, se simplesmente nós chegarmos e falarmos, olha, você precisa, vamos revisar o nosso contrato, eu preciso de desconto, e porque eu estou passando por uma situação XYZ, e o fornecedor tem que se virar. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com a parceria. E fazendo com que o fornecedor, ele se impacte ao mínimo, e nós, como clientes, também temos um impacto mínimo nessa questão. Então, acho que nós temos que ter o papel do contrato, porque ninguém estava preparado para uma pandemia. Então, a gente tem que chegar e, assim, infelizmente, nós temos alguns contratos que têm a cláusula de força maior, nós podemos utilizá-la, sim, mas eu acho que, em último recurso, com o fornecedor, em relação a pagamento de multas ou coisas do tipo. Então, de fato conversar e negociar, fazendo de uma forma que tanto nós como clientes e tanto eles como fornecedores tenham um impacto mínimo. E a situação pós-Covid, eu vejo que tendo essa parceria, como eu mencionei agora, o Covid ele veio para, de fato, nós de novo, mais uma vez, nos adaptarmos às novas estratégias de mercado, porque ninguém estava preparado para essa situação. Então, o futuro pós-Covid vai fazer com que nós mudamos o nosso formato de trabalho, a nossa forma de fazer os contratos com os nossos fornecedores, e nós iremos mudar processos, como o Fábio e o Hugo comentaram, porque nós precisaremos, de fato, focar mais na limpeza, focar mais na higienização. Então, coisas locais que nós fazíamos limpeza simplesmente uma vez por semana ou duas, de fato, nós teremos que nos intensificar essa questão. Então, a limpeza, eu acho que o futuro pós-Covid, a questão da higienização, ela vai ser muito forte, porque é algo de uma cultura que será mundial. Todos irão ter essa mentalidade que precisaremos mudar esse conceito. Então, falando isso, a gente vai precisar escalonar os custos, priorizar os investimentos e cada vez mais a questão contratual se respaldar, porque, de fato, aconteceu essa situação do Covid, outras situações irão acontecer, não sei nessa grandiosidade. Então, resumindo, eu vejo que nós ficaremos muito mais alertas com a questão do entorno relacionado à nossa atividade fim. É isso, Miguel, é isso, Fátima. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado.
ótimos inputs para nos fazer pensar a todos. E agora vou pedir à Fátima para dar a entrada ao Rogério. Fátima, por favor. Vocês já sabem, então, qual é o roteiro aqui. Não será o menos importante porque foi o último, mas porque foi em ordem alfabética. Então, agradeço aí por suas considerações. Obrigada. Ok. Obrigado, Fátima. Obrigado, Miguel. Obrigado por este convite e por esta iniciativa de louvar. O meu nome é Rogério Marchante. Sou engenheiro eletrotécnico. Comecei a minha atividade como projetista. Depois fui responsável de património na área da banca, onde fui responsável pelas obras e manutenção de todas as agências e edifícios centrais. Atualmente sou diretor de Facilities and Services e Procurement da Nova School of Business and Economics, uma escola aqui em Carcavelos, em Cascais, e gerimos todo o campus da faculdade. Indo aqui então para a primeira pergunta. Adaptação dos serviços à situação atual. Bom, como é que nós nos adaptamos? Isto foi um bocado repentino. Nós, quando começámos a acompanhar o movimento de Covid desde cedo, reunimos desde muito cedo um comitê de crise, que foi acompanhando a evolução da pandemia. Assim que chegou à Europa, começámos a tomar pequenas medidas de reforço de limpeza, disponibilização de gel desinfetante, disponibilização de alguns EPIs. E, essencialmente, pusemos equipas dedicadas à limpeza de superfícies de maior risco, como corrimões, como puxadores, botões de elevador, etc. Fizemos isso numa base diária e durante toda a jornada de funcionamento do campus. Elaborámos o nosso plano de contingência e assim que tivemos o primeiro caso, fizemos o lockdown do campus. Como é que nós aqui, nesta fase de lockdown, que é o que estamos agora, temos o campus encerrado, não temos qualquer atividade lá, como é que nós nos adaptamos e como é que adaptamos os serviços? Bom, como tem sido aqui referido por todos os meus colegas que estiveram a falar antes, a nossa postura aqui é muito de parceria e não de fornecedores puro e duro. Temos noção do impacto que isto vem causar a todos, temos noção do impacto que nos vem causar a nós também, e então é preciso criar aqui um equilíbrio de como gerir isto. Para já, gerimos de uma forma muito pacífica. Enquanto estivemos em isolamento do campus, não tivemos lá ninguém, a não ser a segurança para garantir todo o perímetro do campus. Serviços muito, muito mínimos, só mesmo segurança. Entretanto, retomamos com as operações que não são possíveis fazer em teletrabalho, ou seja, toda a atividade da escola foi transferida online, quer aulas, quer exames, quer o trabalho dos serviços administrativos, mas retomamos tudo aquilo que não é possível fazer, ou seja, retomamos a limpeza, retomamos a manutenção, retomamos jardinagem, todos os serviços que precisam de ser mantidos e que não conseguimos fazer à distância. Isto foi como nós adaptámos. Não fizemos, ainda aqui já fazendo a ponte para o segundo ponto, não fizemos cortes brutos com nenhum dos nossos parceiros, lá está. Pelo menos até conseguirmos, havemos de manter assim, fizemos pequenos ajustes, mas ao contrário de irmos pela via mais fácil de, ok, excelente oportunidade para cortarmos custos, não. Consideramos que é uma excelente oportunidade para fazer aqueles trabalhos que, com a operação normal do campus e de qualquer edifício, não conseguimos fazer. Aproveitámos para fazer limpezas profundas, aproveitámos para fazer trabalhos de manutenção e de reparações que, numa fase normal, seria muito mais difícil ou muito mais dispendioso, porque teríamos que fazer fora de horas ou com outros meios. Então, estamos a fazer a nossa operação assim,
sem grandes cortes nos contratos, para já, e alimentando assim e trabalhando aqui em parceria com os nossos parceiros, para não estar aqui a fazer cortes cegos e criar aqui problemas, quer a um lado, quer ao outro. Temos muito a noção da responsabilidade social. Se nós cortássemos os serviços, os contratos, ou reduzíssemos significativamente nesta fase, teríamos aqui problemas sérios com pessoas, estamos a falar sobretudo de pessoas, com empresas também, por outro lado. Por isso optámos por esta conjugação e estabelecimento de parceria de parte a parte para manter as coisas a rolar. Contudo, isto é como é, mas quer cliente, quer fornecedor tem que ser saudáveis e tem que ser viáveis. Uma situação destas a manter-se muito mais tempo, não sei. Ou seja, a última pergunta, já lá vou, mas fazendo já aqui uma ponte, a última pergunta não sei, são pontos de interrogação, o futuro pós-Covid, não é? Ou durante o Covid, não sei se vai haver um pós-Covid assim tão bem definido. Papel dos contratos, como tenho vindo aqui a dizer, mais do que os contratos é a relação que se cria com os nossos prestadores de serviço. Mais do que formalizar, tenho tido esta discussão também com a nossa área jurídica, se as adaptações que vamos fazendo, se as formalizamos, se não formalizamos. Optámos por não. Achamos que a relação de boa-fé e de parceria entre as partes funciona assim mesmo, em acordo e num diálogo e numa coisa mais dinâmica que vamos trabalhando em conjunto e que vamos avaliando a cada momento. Não acho que o papel dos contratos seja aqui muito relevante nesta fase. Acho que é muito mais relevante a relação que se estabelece com o cliente prestador de serviços. Futuro do Covid-19. Eu aqui nas minhas notas pus aqui o futuro do Covid-19 cheio de pontos de interrogação. Não sei bem o que dizer aqui. Acho que é prematuro. Acho que, como os meus colegas falaram e concordo plenamente, temos de trabalhar muito em planos de continuidade de negócio. Acho que isto veio trazer essa necessidade. Temos que avaliar e priorizar investimentos que estavam planeados e repensá-los de novo. Temos que repensar a forma, muito provavelmente, de como trabalhamos, como reunimos, como é o trabalho e como é a sociedade que conhecemos hoje e como é que vai ser no futuro. Não sabemos, mas muito provavelmente não será igual. Não sei se alguma vez o irá ser ou se isto será um período transitório até vir a vacina. Veremos. Acho que temos de ter muito cuidado e as empresas devem se dedicar muito à segurança das pessoas, quer sejam colaboradores, quer sejam clientes, quer sejam prestadores. Acho que essa se calhar será a principal mudança que esta pandemia nos veio trazer. E basicamente é isto, ou seja, o foco no futuro será sobretudo nas pessoas. Muito bem, Rogério. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, muito bem. Não agradeça já, não estás embora. Não, estou por aqui. Estás libertado. Nós agora vamos então aqui aproveitar as perguntas dos colegas que estão online connosco. Portanto, estamos bem, temos 12 minutos ainda para perguntas e respostas. Eu vou pegar naqueles que foram os primeiros a fazer as perguntas. Vou já aproveitar e vamos já fazer aqui uma primeira ronda de perguntas e respostas para ajudar. Isto não tem o melhor aspecto, mas é em real time, não é? Portanto, temos aqui as perguntas que foram feitas até agora e vamos correr cada um dos oradores agora na sequência inversa. E, portanto, para ti, Rogério, eu pedia aqui, resumidamente,
qual é, portanto, empresas que neste momento têm que renegociar contratos, portanto, quem está com contratos a atingir a sua maturidade, o que é que vão fazer agora? Vão optar por tentar prolongar contratos? Vão renegociar? Este timing é adequado? É desadequado? Como é que vês isto? Vejo isto como sendo um timing de repensar tudo, ou seja, acho que não devemos parar, continuar a fazer o que tem que ser feito. Acho que aqui a palavra-chave na renegociação de contratos e nos novos contratos é a flexibilidade e adaptação a mudanças que possam vir a ver, seja pelo Covid, seja por outras pandemias que cada vez mais podem vir a aparecer, sejam pandemias ou outra coisa qualquer que altere o nosso dia-a-dia tal como o conhecemos hoje. Por isso, eu diria que aqui é continuar e, tanto quanto possível, ir tornando a coisa flexível e deixar bem claro, para ser transparente para os prestadores, que as coisas são flexíveis. Muito bem. E portanto, aquilo que tu disseste foi que, portanto, vocês vocês suspenderam alguns serviços porque há aqui também uma pergunta que é: quando os clientes suspendem os serviços, como estão a proceder com a faturação dos serviços? Não suspendemos. Ok. Não suspendemos, estamos a receber algumas suspensões, porque o nosso campus, não somos só nós que lá estamos, temos lá os nossos parceiros de restauração, ginásio, bancos, etc. Temos concessões no espaço e alguns deles pediram-nos suspensão, que estamos a analisar. Isto, lá está, como eu dizia há pouco, isto tem que ser bom para os dois lados. E vamos certamente sentar-nos com eles e ver a melhor solução para sairmos disto em conjunto. Muito bem. Dos nossos serviços, nós não suspendemos nada, a não ser aqueles que estão diretamente relacionados com entregas, ou seja, não vamos continuar a comprar papel higiênico, não vamos continuar a comprar toalhetes de mão, porque não temos ninguém para os gastar. Mas, como referi, os serviços de manutenção, etc., foram ajustados para se manterem e manter a sua faturação na sua maioria. Ok, Rogério, muito obrigado. Eu vou então agora passar ao Rodrigo. Rodrigo, destas perguntas que estão aqui, é um cardápio, portanto, podes escolher a que quiseres. Complementando o que o Rogério falou, eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui a questão da flexibilidade dos contratos que o Rogério comentou, de fato, tem que deixar bem explícito, porque daqui a 2 meses nós teremos um cenário, daqui a 4 meses nós teremos outro cenário. Então, por questão jurídica, então a gente terá que fazer um modelo de contrato no qual ele consiga se adequar a essa flexibilidade. Então, assim, é um termo que eu não gosto muito de utilizar nos contratos que eu faço gestão, que é a questão do aditivo. Aqui no Brasil nós temos essa flexibilidade de ter um contrato padrão e esse contrato padrão ele pode, conforme a tua necessidade, você colocando aditivos no contrato. Então, vindo de primeira questão, acho que nós podemos trabalhar nessa linha, entendeu? Relacionadas às iniciativas desenvolvidas por empresas multinacionais foram definidas localmente? Ou qual é essa pergunta, Miguel? Porque eu não consigo verificar. As iniciativas desenvolvidas por empresas multinacionais... A pergunta aqui era eventualmente até para o nosso colega Hugo da Siemens, aqui de contingência relativamente ao Covid, tinha sido em cada país, cada subsidiária da multinacional a fazer as suas, se tinham sido diretrizes globais ou, caso a caso, tinha havido aqui um misto. Sim.
Sim, assim, tem empresas que a nível global, elas aqui no Brasil é algo que é muito novo ainda, né? Mas a questão do layoff. Então, muitas empresas a nível global já estão utilizando essa questão do layoff para se respaldarem antes de fazer o desligamento dos colaboradores. Então, é algo que a empresa consegue manter o colaborador, mas é, com os custos reduzidos. Ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem, então eu agora vou fazer aqui muito obrigado a ambos. Vou pedir, vou pôr o Hugo em linha para ele poder dar também aqui alguns dos seus inputs às perguntas que temos no ecrã. Portanto, isto é cardápio, cada um veja aquela pergunta que pode contribuir com mais matéria. Portanto, se quiseres agora tentar ligar a tua câmera e o teu vídeo, já está. Ok. Já está aí. Estás-me a ouvir, Miguel? Muito bem. Então, o que é que talvez possas começar por esta das multinacionais? Sim. Estava a ouvir aqui a opinião aqui do Rodrigo. Também. Desculpa. Acho que foram colocadas alguns temas importantes, nomeadamente esta questão de como é que as multinacionais estão a ver esta situação. Claramente nós temos diretrizes a nível macro para toda a Siemens, departamento a departamento, division a division. A Siemens tem uma divisão de certa forma matricial, ou seja, nós temos várias empresas dentro da própria Siemens e depois temos empresas que funcionam como standalone, nomeadamente na área da saúde, por exemplo, da produção de energia, com a Energy, e que têm diretrizes específicas, uma vez que também têm clientes e têm que se adaptar a essas diretrizes. Por isso, não há aqui a resposta não é muito simples, nem muito direta, mas eu vou tentar aqui fazer mais ou menos um sumário, ou seja, cada divisão, cada operating company de Siemens terá as suas diretrizes a nível macro e depois por área geográfica, nomeadamente por países. Obviamente que a especificidade também daquilo que é feito em cada um dos países também tem aqui um grande impacto, não é? Nós em Portugal temos uma fábrica e 2 sites de office, mas a Itália, a Espanha, na Noruega, na própria China não será assim. E como tal, as medidas têm que ser adaptadas também à situação local. Apesar de termos medidas, obviamente, gerais, as situações têm sido sempre adaptadas a um nível mais micro, nomeadamente a um nível nacional, uma vez que a pandemia tem sido progressiva e não entrou por toda a Europa ao mesmo tempo. Pelo que, da mesma forma que tem acontecido em Portugal, temos feito isso. Eu penso que isto deu aqui algum insight sobre esta questão. Relativamente aqui às situações, estavam a falar de quando é que é a melhor situação, quando é que é a melhor altura para falar com os professores, com os parceiros, etc. Neste momento, a altura é definida pela situação em que se está no momento, ou seja, há que avaliar a situação no panorama nacional ou que impacta a operação da empresa e, a partir daí, verificar quais é que são os seus serviços críticos, os seus objetivos para esta situação e partir para a conversa, para o diálogo aberto, sem segundas intenções, com o objetivo, obviamente, de trabalhar em conjunto e de, como já foi dito, mais uma vez, termos a perfeita noção de que estamos a falar de pessoas que são muito importantes para as empresas. Sem pessoas, as empresas não fazem nada e não são nada. E como tal, esse é o maior bem que as empresas têm.
tem que ser essa a perspectiva e tem que ser essa a direção de trabalho neste momento, parece-me. Relativamente a orçamentos, questões deste tipo, claro que obviamente, e como já se foi falado também mais uma vez pelo Rodrigo, pelo Rogério, pelo Fábio e pela Márcia, obviamente isto vai depender muito também daquilo que serão as medidas globais, tanto a nível de legislação como a nível normativo, etc., numa primeira fase, porque neste momento em estado de emergência obviamente foram colocadas imposições que não são normais e que não estão nem em contratos, ou seja, tem que haver aqui, como o Rodrigo disse há pouco também, nós em Portugal chamamos uma adenda ao contrato, em vez do adicional, mas sim, também é possível fazer isto e ir trabalhando, se calhar, de uma forma, mês a mês, semana a semana, quinzena a quinzena, dependendo daquilo que forem os timings também definidos pelas entidades competentes. Ok. Muito obrigado. E só enquanto a Márcia e o Fábio se ligam novamente, eu ia só aqui passar por uma pergunta que ainda não foi abordada, que é se achas que esta altura de crise vai potenciar a entrada de novas empresas de facility services ou de empresas com novas competências? Eu diria que mais do que novas empresas, novas competências. E eu falo pela experiência que tenho em Portugal, a limpeza é por norma um dos parentes muito pobres de facilities, ou seja, quanto mais a limpeza e a manutenção aqui andam um bocadinho de mãos dadas, infelizmente, porque só quando acontece alguma coisa é que aparentemente quem toma as decisões se lembra da importância fulcral destes serviços no dia a dia da operação das instalações. Por isso, eu penso que vai ser um bocadinho por aí. Ok, muito bem. Muito bem, então a Márcia, vejo aqui a Márcia, o ícone da Márcia a rodar, portanto a Márcia já está aqui a ligar-se, e eu então, bom, Márcia, já temos a Márcia aqui de volta connosco, e então Márcia, ia-te pedir, portanto aqui no cardápio temos algumas a preto que ainda não foram respondidas, se houver alguma que queiras dar algum input, ou então das que estão a verde, obviamente, podes dar input sobre alguma que já tenha recebido algum comentário, mas o teu complementa sempre bem. Perfeito. Eu gostaria de complementar essa questão da pergunta aqui, se vai haver necessidade de uma forte e realista revisão dos orçamentos de 2020. Boa. Gostaria de considerar que nós, no nosso entendimento, estamos reavaliando a previsão orçamentária e analisando a possibilidade de rever e reestruturar o atendimento de alguns serviços, já em função de tornar esse orçamento mais enxuto para 2020 e 2021, porque o nosso período de previsão orçamentária é de abril de 2020 a março de 2021. Com isso também, nós estamos aplicando, e executando pequenas melhorias em automação, em sistemas que possam nos ajudar na redução de consumo, no controle e na redução de consumo de energia, de água, enfim. Então, nós já vínhamos trabalhando nesse sentido, de aprovar investimentos com foco em melhorar a operação, o controle e reduzir custos. Então, isso é uma coisa que, com o advento da pandemia, nós aceleramos. Então, nós temos até final de maio para executar todas essas pequenas obras de melhoria. Ótimo. Em relação, se a pandemia persistir, Sim. Na minha opinião, nós vamos precisar realmente rever a operação,
trabalhar, talvez, com outras escalas, com os nossos colaboradores, propor redução de carga horária, sempre com vistas à redução de custo, mas à manutenção, né, do trabalho das pessoas, enfim. Até porque nós temos uma equipe já treinada, reconhecida por um bom trabalho desenvolvido, e para nós, focar em manter tanto o atendimento dos serviços é importante, mas também manter a condição, né, de trabalho e de qualidade de vida e bem-estar dessas pessoas que trabalham conosco já há bastante tempo. Nós temos uma equipe que tem já há muito tempo no desenvolvimento do trabalho, nesse empreendimento, e realmente é algo que nós não queremos perder, nós precisamos manter. Em relação a produtos, né? Sim. Bom, nós estamos trabalhando com produtos desinfetantes hospitalares. No caso, na limpeza de carpetes, nós temos uma parceira que faz o trabalho para nós com sistema de limpeza a seco. Mas o foco geral de limpeza como um todo foi retirar uma boa parte dos produtos que nós estávamos utilizando e implementamos a limpeza com os produtos de sanitização, em especial para ambientes hospitalares, para melhorar e garantir que esse ambiente esteja sanitizado. Seria isso. Muito bem. Ok, muito obrigado, Márcia. E Fábio, agora o seu input. Oi, Fábio. Oi, estão me escutando? Muito bem, vendo e escutando muito bem. Joia. Então, vou dar sequência aqui. Acho que só está faltando uma pergunta aqui para responder. Não, mas, entendi. Mas, Fábio, pode responder, acho que quiser, porque há aqui algumas que já tiveram inputs, mas o Fábio complementa sempre bem. Portanto, responda, acho que quiser. Não interessa se estão verdes ou se estão a negro. Ah, perfeito. Então, vou voltar uma aqui, de qual produto usado da limpeza de carpete e cortinas. Hoje a gente adota água e sabão para tudo, hipoclorito para algumas coisas, tentando eliminar os demais produtos aí. Ontem, à noite, eu estava pesquisando, dando uma lida no que estava acontecendo no mercado, e até para... Cada um trabalha de um sistema. Só que eu estava vendo que os laboratórios credenciados na Anvisa, ninguém dá um laudo 100% que não está contaminado. A gente tem que verificar, porque alguns produtos têm duração de 6 horas, outros 12 horas, e que eu vi o máximo até 72 horas. E depois disso? Então, a Dr. Limp optou de evitar utilizar produtos que deixam úmidos os locais. Então, nós estamos também, como a Márcia diz, usando equipamento de limpeza a seco. A Dr. Limp optou por um equipamento que chama Delfin, higienizadora, ele é fabricado na Alemanha. Nós trouxemos para fazer o Hilton, a pós-obra do Hilton, e estamos dando sequência com esse equipamento a seco. Ele tem um filtro próprio, ele foi até feito na época do H1N1 e deu bastante resultado positivo. Então, nós optamos de continuar usando esse equipamento a seco, principalmente para carpetes, cortinas, né? E em relação aos contratantes, redução de valores, sim, vai ter redução de valores para todo mundo, tanto para clientes como para fornecedores. É o que a gente estava falando, acho que o Rodrigo frisou bem também, vai ser a parceria e a flexibilidade com os clientes e fornecedores, não vai ter outra forma.
O que a gente não pode é parar de trabalhar, parar de limpar e higienizar, né? Então, tudo vai ser negociado nos contratos existentes, já temos que estar tendo essa negociação, não dá isso para postergar, porque a gente não pode jogar a bomba para o colo do outro e falar o problema é seu, se vira, né? Então, os contratos já deviam estar negociados com todos os clientes e fornecedores, tudo já negociando, a gente não tem como postergar isso aí, né? As empresas têm que sobreviver, depende de uma situação financeira. A projeção que foi feita aí para 2021, eu acho que vai ter que ser refeita aí de todo mundo. A de 2020, por água abaixo, vamos ter que negociar com todo mundo. O que não podemos é parar de trabalhar. Exato. Ok. Fábio, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a todos os nossos 5 oradores da minha parte. E agora ia pedir à Fátima, se a Fátima quiser dar aqui uma palavra, um resumo, uma palavra de ânimo pós-Covid. Fátima, comentário aqui se merece. Ok, obrigada. Acho que todo mundo está me ouvindo bem. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês, tá? No caso do pós-Covid, aí para finalizar, eu vejo que nós vamos voltar muito mudados, transformados. Deus queira. Alguns hábitos vão permanecer. Então, por exemplo, de ficar com álcool em gel direto, eu acredito que vai ficar muito nisso. Nós temos muito o costume aqui no Brasil de dar as mãos, né, de cumprimentar. Eu acho que isso nós vamos evitar um pouco agora também. Então, acho que ainda vai ficar algum sentimento assim de um pouco mais de distância nesse sentido, né? Mas, de outra forma, também a gente vê que a área de limpeza foi muito valorizada nesse período, então não podemos deixar perder isso. O mercado de facilities, como um todo, também foi muito valorizado nesse período, então também temos de reconhecer e manter, isso também cabe a cada um dos facilities em suas empresas, manter essa importância, que para mim está como estratégica já também, porque se facilities impactem muito no negócio das empresas. Em termos de solidariedade, então eu vejo que as pessoas estão se ajudando mais e que Deus queira que isso permaneça, isso é muito bom também, pelo menos aqui no Brasil houve um movimento muito grande, está acontecendo, né, um movimento muito grande das pessoas se ajudarem, nos condomínios se ajudarem, então isso é muito bom também, tá? Quero agradecer então mais uma vez a participação de todo mundo, o Miguel aí pela parceria, para quem nos acompanha, a cada 15 dias a gente faz um webinar em parceria com a Associação Portuguesa de Facilities. Aliás, Miguel já vai pensando no próximo tema, né, que nós vamos fazer dia 30 de abril. Todo mundo já deixa agendado, 30 de abril, às 9 horas da manhã. E para a semana que vem, nós temos o nosso webinar, que também a cada 15 dias nós organizamos um webinar aqui no Brasil, que estão todos convidados, que nós vamos falar sobre facilities em shopping. Então, nós sabemos que os shoppings estão fechados e como os facilities desses grandes shoppings, esses grandes complexos, estão se estruturando, o que eles estão fazendo. Então, nós vamos fazer dia 23 de abril, horário aqui do Brasil às 19h30, tá? Justamente para atender essa sequência de webinars que nós estamos fazendo. Quero agradecer mais uma vez aos palestrantes, ao Hugo, ao Rogério, à Márcia, ao Fábio, ao Rodrigo. Aliás, a Márcia, o Fábio e o Rodrigo são nossos alunos, então a gente sempre procura valorizar e tornar visível os nossos alunos, a gente promove essa visibilidade para os nossos alunos também, então alguns foram, aliás todos, acho que foi a primeira vez, né, mas que seja a primeira vez de muitos, então muito obrigada a todos, tá? Um bom dia, fiquem com Deus. Muito bem, então obrigado, Fátima, pelas suas palavras. Então, só vos dizer que nós vamos enviar a todas as pessoas que se inscreveram, incluindo as que participaram, as que por algum motivo não tiveram a oportunidade, que nós então vamos enviar um e-mail com informação, com o link para este evento dos shoppings
que é no dia 23, que vai ser organizado pela FS Educa. Vão receber também o convite para um evento que vamos fazer sobre os contactos, sobre o impacto nos contact centers, que vai decorrer no dia 21. E vamos, como houve algumas perguntas, pelo que eu vejo, apenas 2 perguntas ficaram por responder, mas nós nunca deixamos perguntas por responder, portanto, vamos enviar o contacto, vamos enviar o LinkedIn de cada um dos oradores e, portanto, vocês, através do LinkedIn, podem colocar as questões que ficaram pendentes e novas questões aos nossos colegas. Como nós não conseguimos ter o feed de vídeo de toda a gente novamente, e desculpem por isso, o que acontece, e está o Fábio a dizer-me, que não teve tempo para agradecer às pessoas e, portanto, o que eu vos quero dizer é que, em nome da Márcia, do Fábio, do Hugo, do Rodrigo e do Rogério, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes durante este webinar e até breve. Okay? Muito obrigado a todos e mantenham-se seguros. Adeus.